Amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina para todo o sempre, nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele mesmo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou, nos lavando, nos perdoando dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso, nós cremos na eterna salvação, na sã doutrina que assegura que salvo uma vez é salvo para sempre. E nós temos crido, como diz as Escrituras, que esta doutrina não é uma doutrina humana, nem tampouco calvinista. Esta é uma doutrina do próprio Cristo e dada aos seus apóstolos. Por isso, nós cremos, como diz as Escrituras, que em Cristo nós temos eterna redenção, eterna salvação. Desde já, quero mais uma vez agradecer a Deus por mais esta oportunidade como seu príncipe para o anunciar. E desde já, também agradecer a todos que estão inscritos no canal e continue dando seus likes e fazendo comentários. É muito importante para que o YouTube recomende os vídeos para outras pessoas. Não deixe de dar o like e de fazer comentários segundo a vontade de Deus e glorificando a Deus. E aqueles que ainda não estão inscritos no canal, também se inscrevam, deixem os seus likes e façam comentários de gozo e regozijo diante do Senhor a respeito daquilo que Deus nos está falando e nos revelando pelo seu Espírito. Hoje vamos dar início a uma série de estudos a respeito do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Depois de ter falado aí a respeito de dízimo e oferta, da generosidade dos filhos de Abraão, a respeito de pastores e salários, foi o último tema, assegurando que o fiel, eleito, predestinado, escolhido de Deus, descendentes de Abraão, praticam as obras de Abraão, palavras do Senhor Jesus. E como umas das obras de Abraão também era o dizimar. Abraão, primeiro dizimista na Bíblia. Nada tem a ver com a lei, nem com os dias que estamos vivendo. Dízimo é uma obra que Abraão praticou e deve praticar também os seus descendentes, filhos de Abraão, e estes filhos espirituais, assim fala a palavra de Deus em Romanos 9. Então, nós cremos que nós somos descendentes de Abraão e somos herdeiros segundo a promessa em Cristo Jesus. E este tema que iremos começar a respeito do verdadeiro Evangelho é que o meu Espírito tem me persuadido da parte de Deus, através do seu Espírito que me habita, para que eu, como seu príncipe, também me levante com autoridade contra tudo, com o poder da sua palavra, contra tudo aquilo que está aí manifestado como escândalo, em desacordo com o verdadeiro Evangelho, em desacordo com a doutrina de Cristo. Há muito de espíritos enganadores, de ensinos de demônios, manifestando escândalos dentro dos lugares chamados igreja. E nós não devemos nos esquecer que tudo isto está aqui, anunciado pelo Senhor e pelos seus apóstolos, que isto iria acontecer, chamado aí pelos ensinos do apóstolo São Paulo, tempos de apostasia. O engano que sorrateiramente entrou nas igrejas, em ministérios, causando toda esta libertinagem, práticas libertinas, quando Pedro diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas. E afirmando que isto é evangelho.
que isto é fazer a obra de Deus, é pregar o reino de Deus. Quando, na verdade, a Bíblia se opõe a este tipo de evangelho, já repudiado, batalhado, combatido pelos apóstolos, estes falsos apóstolos, falsos pastores, falsos teólogos. Então, vamos lá hoje dar o início a este tema, que terá como tema nome, o título, né? O nome deste tema é a sã doutrina de Cristo. O Evangelho exige renúncia. O Evangelho exige renúncia até mesmo das nossas próprias vidas, para que possamos aí então seguirmos a Cristo. Não havendo este verdadeiro Evangelho que exige renúncia, o povo não está seguindo a Cristo e nem está seguindo as mensagens do Espírito Santo e não está no verdadeiro Evangelho. Diz que Paulo, existe aí um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. E este Evangelho está manifestado hoje de acordo com as cobiças do ser humano, diz a palavra. Que muitos neste tempo iriam rejeitar a sã doutrina, iriam se recusar a ouvir a sã doutrina e traria para eles, ou se cercariam de falsos mestres, mestres segundo as suas cobiças. Ou seja, querendo que estes mestres, como tem feito, falem o que eles querem ouvir e não os que eles precisam ouvirem da parte de Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus nos quer falar, para que possamos, mediante a sua palavra, sermos nela santificados e nesta palavra desfrutar da manifestação de Deus, do poder do seu Espírito, que diz: segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ao tema. O nosso texto básico deste tema, a sã doutrina de Cristo. O Evangelho exige renúncia. Vamos lá. O texto básico se encontra em Lucas capítulo 14, nos versos 25 em diante. Vamos lá, conferir coisas espirituais com espirituais, conferir a palavra com a palavra, com a mente de Cristo, não com a mente humana e carnal. Quando a palavra diz que quando a Bíblia ela é estudada, interpretada, humanamente falando, ela é uma pedra de tropeço, assim disse o apóstolo São Pedro. Desde já, queremos a Deus declarar cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, para que sejam destruídas toda fortaleza e anulado, sofisma, altivez, que se levantam, se opõem ao conhecimento e ao estudo da palavra de Deus. E desde já pedimos ao Pai, mais uma vez, dar-nos, Senhor, a Tua palavra como maçãs de ouro em salvas de prata, que é a Tua palavra dita ao Teu tempo. E para este tempo, meu Pai, precisamos conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Espírito e o verdadeiro Evangelho. Fala-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Diz assim a palavra em Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante, diz assim a bendita palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não
tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Ok? Então, aqui diz a palavra que grande multidão seguia ou acompanhava Jesus. Não seguia, a palavra mesmo acompanhava. E nós vemos que a maioria destes que acompanhavam Jesus não estavam ali para renunciar, como diz aqui a palavra, e nem para amar. Eu tenho que amar, como diz aqui a palavra, aborrecer do original é amar menos. Eu tenho que amar menos o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, minhas filhas, meus irmãos e minhas irmãs, e até mesmo amar menos a minha vida. Porque a palavra diz que todo aquele que não negar a si mesmo, isto dia após dia, e tomar a sua cruz, não é digno de ser discípulo de Cristo, ou seja, não desfruta das manifestações e poder de Cristo, das promessas de Cristo, aqui chamada de galardões para os dias que estamos vivendo, os dias que é o reinado de Cristo. Dentro desses temas que vamos aqui tratar, nós vamos também tratar a respeito do reinado de Cristo, da primeira ressurreição. Tenho vídeos aí gravados, que vocês estão no meu canal, procure, né, o reinado de Cristo, né? A ressurreição, a primeira ressurreição, são temas que Deus me deu para que nós possamos, crendo nas Escrituras, estarmos guardados desta parafernália, deste mercado gospel, desta iniquidade manifestada, disfarçada de evangelho, que na verdade tem causado apostasia e tem difamado o caminho da verdade, tem sido uma vergonha para o nome de Cristo, para a sua igreja e para a sã doutrina. Então, a palavra diz que multidões acompanhavam ele. E a palavra diz que estas multidões, a maioria deles, estavam querendo acompanhar Cristo por causa do pão e do peixe, por causa das multiplicações, por causa dos milagres, entendeu? Então, o que hoje nós vemos é exatamente esta manifestação do ministério da iniquidade, atraindo as pessoas por causa daquilo que elas querem para o seu bem-estar, né, para a sua vida terrena. O grande problema aqui é que os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo têm que renunciar coisas que possam, porventura, entrar em desacordo com a vontade de Deus, com a doutrina de Cristo. Então nós temos que renunciar muitas coisas que possam, de alguma forma, nos levar para fora da vontade de Deus. Isto inclui a família, começando com pai, com mãe, com mulher, com filhos, filhas, né? E até mesmo as nossas próprias vidas, ou seja, as nossas vontades, que muitas das vezes a Bíblia chama de concupiscência do engano. Ou seja, nós somos muitas das vezes tentados a sair da vontade do Pai. Então a palavra diz, e assim no versículo 33, que acabamos de ler, de Lucas 14, 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Esta palavra, ela está de acordo com 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, no capítulo 5, quando Paulo também nos ensina o que significa esta renúncia e como ela se manifesta na vida daqueles que verdadeiramente são alcançados pelo verdadeiro Evangelho. O grande perigo hoje é que muitos nem são salvos, porque não é Evangelho que se pregam aí fora. É tradição, é costumes, é fé com obras, que não tem nada a ver com a fé e as obras
de Efésios 2:10, é fé com obras. Há pessoas vivendo vidas totalmente promíscuas, totalmente pecaminosas, se estribando em obras. E pseudos ministérios que se acham enviados por Deus têm dado muito valor e muita ênfase às próprias obras que eles praticam, de que a obra preparada de antemão, a obra que está em Cristo. A palavra, muitos chegaram ao Senhor e perguntou: Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Foi essa que está manifestada hoje? Faça Jesus, que batiza em água, suba aos montes. Não foi isto que Jesus falou. Jesus falou: a obra de Deus é esta: creia naquele que por ele foi enviado. Eu tenho que crer que tudo que Cristo passou, sofreu e consumou na cruz do Calvário foi me substituindo. Foi por mim tudo o que ele fez. Eu só tenho que conhecer, receber e viver nesta obediência, que é honrando Cristo e o seu sacrifício e a sua ressurreição. Paulo diz que o evangelho verdadeiro da graça, ele prega a Cristo e este crucificado, porque é lá que nós estamos crucificados. É aí que a palavra renúncia se manifesta, que todo cristão que recebe a Cristo e quer segui-lo tem que se ver crucificado com Cristo, tem que estar em uma nova vida, e esta vida ela é radical com relação à velha vida que nós antes de termos Cristo, vivia. A Bíblia chama, eram por natureza filhos da ira como os demais, e éramos inclinados pela nossa carne, por causa do príncipe da potestade do ar, a cometer toda sorte de impurezas, pecado, tudo o que você possa imaginar, o que era a nossa velha criatura. Por isso, diz aqui a palavra, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Afirmando o que nós acabamos de ver lá em Lucas. Vamos voltar lá em Lucas capítulo 14, né, no versículo 33, quando a palavra segura que todos os que querem seguir a Cristo, diz aqui a palavra, tem que renunciar tudo quanto tens. Então, se não houver essa renúncia que acabamos de ler, porque o verdadeiro evangelho faz isso. O verdadeiro evangelho torna o cristão nova criatura. As coisas antigas ficam para trás e tudo se faz novo. Romanos diz que nós andamos em novidade de vida. Não sendo assim, nós temos o impedimento para andarmos seguindo a Cristo da forma que Ele quer que o sigamos. Claro que nós temos que seguir diferente das multidões que só queria o pão, o peixe, os milagres, as curas, tudo aquilo que beneficiaria eles somente nesta vida. Nós não, os cristãos, sim, estamos sim debaixo destas manifestações, que é direito nosso como sua igreja, das manifestações de pães, peixes, curas, libertações, tudo isso faz parte deste evangelho de Cristo, e também nos faz viver não somente preocupado com as coisas terrenas, mas principalmente com as coisas celestiais, de onde nós viemos e para onde voltaremos como eleitos de Deus. Mas muitos hoje estão procurando pseudo-igrejas aí por causa do pão, do peixe, por causa dos milagres, por causa daquilo que eles têm oferecido, mas sem esta renúncia, porque somente o verdadeiro evangelho gera nas nossas vidas, pelo poder do Espírito, o poder de renunciarmos. E aí, esta renúncia traz sobre as nossas vidas perseguições, traz tribulações,
mas contudo, diz a palavra, eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Ou seja, o Senhor sempre está conosco, assim diz a palavra do Senhor. Esta palavra renúncia também, ela é chamada na Bíblia Sagrada também de abnegação, ou seja, abnegar significa abrir mão de tudo aquilo que porventura seja do meu interesse, ou seja, de viver uma vida egoísta, de viver uma vida como Cristo viveu por nós. Devemos nós também vivermos uns pelos outros, amando uns pelos outros, suportando uns aos outros, diz a palavra do Senhor. Isto é Evangelho, não o egoísmo que nós vemos aí hoje, que pessoas até mesmo diz que é cristã e nem consegue orar, dialogar, ter diálogo com Deus, ter comunhão com Deus através da oração. A oração revela que nós dependemos de Deus. E estes falsos de evangelho aí faz com que as pessoas confiem no que elas fazem, né? E estribem no que elas podem fazer, como que se Deus estiver esperando de nós alguma coisa de nós mesmos, diz a palavra. Não. Ele espera que nós creiamos no sacrifício eficaz de Cristo, o sacrifício que nos libertou, e a ressurreição nos deu nova vida em Cristo. E para viver esta nova vida, não podemos de forma nenhuma agradar a nós mesmos, mas sim a Cristo e aqueles que estão de Cristo. Viver uns pelos outros, diz a palavra. Paulo vai dizer assim, em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 4 em diante. Aqui está a sã doutrina da renúncia, e até mesmo de rejeitar as nossas próprias vidas. A Bíblia diz, quem perder a sua vida, acha-a. Os discípulos dizem que deixamos tudo, Senhor. O que será de nós para estar? Há aqui alguém que deixou tudo, que não receba já no presente século. Aí mostra tudo que a gente deixamos, Deus nos devolve, mas devolve santificado, mas devolve com temor, nos devolve com bênçãos, nos devolve segundo a sua vontade. E diz que no presente século receba o cêntuplo de tudo, e por fim a vida eterna. Então, Paulo fala sobre desta renúncia, diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 em diante, diz, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos, está vendo aqui, a nós mesmos, como que? Como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, está vendo? Nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entre tantos bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, o verdadeiro evangelho exige renúncia. O verdadeiro evangelho requer de nós o amor acima de tudo a Deus. Amar menos os nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, filhas, irmãos, irmãs e até mesmo a nossa própria vida. Só assim podemos ser discípulos, que significa seguir e servir a Cristo. Do contrário, ninguém pode servir ou seguir a Cristo se não houver esta renúncia, esta abnegação que acabamos de ver. O Evangelho verdadeiro traz sobre as nossas vidas, nós vamos ver nos temas adiante aí, traz sofrimento, sim, traz perseguições. Não o Evangelho falso que oferece felicidade e prosperidade,
Claro que o Evangelho verdadeiro também oferece paz, alegria e prosperidade. A palavra diz que nós temos uma paz dada pelo Senhor em toda e qualquer circunstância. Não a paz que o mundo dá, que ela pode realmente a qualquer momento ser destruída pelas vicissitudes de situações e circunstâncias deste mundo. A de Cristo não. A verdadeira, quando nós renunciamos ou abnegamos as nossas próprias vidas, esta paz, ela é quem é o árbitro em nossos corações através da riqueza abundante da palavra de Cristo que habita em nós. Portanto, meus amados irmãos, estamos aí pela vontade e o poder de Deus no seu espírito se levantando como remanescente contra todo o ministério da iniquidade, tudo aquilo que tem estado dentro da igreja, que foi anunciado por Cristo, seus apóstolos, que nos últimos tempos, alguns apostatariam da fé por obedecerem a espíritos de enganadores e espíritos de demônios. E diz que muitos nessa época iriam também se recusar a dar ouvidos à verdade, à sã doutrina, porque eles têm hoje, como nós estamos vendo aí, muitos mestres, e ele escolhe para si, segundo as suas cobiças. Peça a Deus para que te dê entendimento e, acima de tudo, ilumine os olhos do vosso coração para compreender, receber e viver o verdadeiro evangelho, renunciando todos os dias tudo aquilo que está contra e em desacordo com a doutrina de Cristo. Quanto mais, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, para que Deus continue me usando como seu príncipe para anunciá-lo da forma que Ele quer que cada um de nós o anuncie, segundo a verdade do Evangelho de Cristo. Quanto ao mais, graça e paz.